Bom, pessoal, vamos iniciar agora a segunda parte da aula 2 sobre sensores de proximidade fotoelétricos. Bom, como o próprio nome diz, eles são baseados na fotoeletricidade, ou foto, que é luz, né, e eletricidade, sinal elétrico. O funcionamento desse tipo de sensores está relacionado então com a transmissão e recepção de luz na região infravermelha, que não é visível para o ser humano, de forma a detectar a presença do acionador, seja por reflexão ou interrupção. Então a gente tem aqui, um exemplo bem clássico, o fotodetector fotoemissor. Aqui eu emito a luz, ele pega no objeto, é refletido a luz e o fotodetector então recebe o sinal de que há um objeto aqui. Por quê? Porque houve o sinal refletido do fotoemissor. Bom, nós temos vários tipos de sensores de proximidade fotoelétricos, tá? E os que possuem emissor e receptor na mesma unidade são conhecidos como sensores ativos. Entretanto, temos sensores também que não possuem emissor de luz. Então, esses são conhecidos como sensores do tipo passivo, porque não tem uma fonte de emissão de luz. Aqui nós temos um sistema por reflexão, né, para detectar a presença ou não de objetos. Obviamente, quando chegar nesse ponto, você vai perder, dependendo da distância sensora, né, ele não vai detectar então a presença do objeto. É uma forma da gente observar. O sistema por barreira indireta também, né, é semelhante a isso daqui. Esse sistema por reflexão tem uma outra vantagem, eu acabei esquecendo de falar, mas dependendo da frequência do sinal da luz e a forma como eu posso emitir ou uma frequência, seja sinal sem sinal, eu consigo detectar também o que é a distância, né, desse objeto em relação ao elemento. Porque eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo de resposta, logo eu tenho a distância. Sistema por barreira indireta é aquele tipo de supermercado, né? Chegou aqui uma peça, um objeto, então o fotoemissor ele emite a luz, só que ele é bloqueado no fotodetector. Ou seja, o fotodetector não recebe a luz emitida porque existe um objeto entre a fonte de emissão e a fonte de recepção. E existem alguns problemas, né, com relação a sistemas por barreira indireta, porque vai depender também do tamanho do objeto. Por exemplo, imagine uma situação dessa: o objeto é tão pequeno que alguns feixes de luz acabam passando, né, antes ou depois, e eu não consigo detectar a presença do objeto. Então eu tenho um falso sinal. Então o tamanho do feixe de luz também vai influenciar o quê? Na percepção do tamanho do objeto. Então isso são o quê? Alguns cuidados que devem ser tomados na hora de fazer um projeto e fazer a seleção de sensores. Eu tenho que ter também as características do objeto para poder então definir o tipo de sensor, a distância operacional melhor, a distância sensor operacional e por aí vai. Bom, existe também o sistema por difusão, o fotossensor, né? Onde eu tenho um sistema óptico que ele entra em contato com o objeto e a luz é difundida por difusão e eu recebo esse sinal. Tá? É o fotossensor. E é interessante que aí o cálculo da distância sensora operacional SA é um pouquinho diferente com relação aos anteriores, onde tem esse fator F, que é o fator de redução em função da cor, e aqui também redução do material. Aqui está escrito cor, mas é material, tá? Foi um erro de impressão da apostila. Então vamos supor, se eu tiver o pior caso de uma madeira branca, eu teria que multiplicar 0,7. Não vamos fazer diferente, vamos pegar o melhor caso, né, para facilitar a conta. O melhor caso da branca de madeira, né? Então branca vai ser 1 e a madeira vai ser 0,8. 1 vezes 0,8 dá 0,8. Coloco 0,8 aqui, multiplico por SN e 0,81. Vou ter então a distância operacional sensora desse meu sensor. Então repare que no caso do sistema por difusão, a cor e o tipo do material vão influenciar na qualidade do meu sinal, ok? Existem também outros problemas que nós temos que tomar cuidado, né? Nós vimos ali no sistema por barreira um problema devido ao tamanho do objeto. No sistema por difusão também, nós temos uma questão chamada zona morta. É quando o feixe é emitido e ele não chega a alcançar essa região aqui, que é a zona morta. Então essa é uma região zona morta, por quê? Porque quando eu colocar o meu sensor aqui, ele não vai atingir o meu detector. Então existe uma região como se fosse o ponto cego, né, que a gente fala quando estamos dirigindo no carro, né, aquele ponto onde a gente não enxerga nada. Então nessa zona morta também não há detecção, ok? A partir dessa distância é impossível que haja detecção do objeto. Bom, sistema retrorefletivo, ele tem uma característica onde nós utilizamos alguns espelhos prismáticos, né, com o intuito de evitar desvios da luz, e com isso eu tenho uns dados mais precisos também.
Bom, isso aí são aplicações que podem ser feitas dependendo da situação. É, uma forma também da gente evitar, por exemplo, né, quando estamos usando o sistema retrorefletivo, que é um grande risco que temos quando temos, por exemplo, que detectar objetos transparentes, objetos extremamente polidos, como latas, vidro, espelho. Então eu posso ter um falso sinal. Então qual que é a estratégia? A estratégia é justamente a gente trabalhar com o quê? Com esse vidro aqui, olha, eu emito sinal, ele volta, porque ele está a 90 graus. Só que o objeto está passando por aqui, ó. Ele vai ter uma angulação. Por que eu faço isso? Se eu colocasse ele diretamente e a superfície desse objeto fosse de certa forma reflexiva, e pode acontecer no caso de vidros, metais, eu teria um falso sinal de que não estaria passando nenhum objeto aqui. Entenderam? Então esse é o problema, né? Nós temos um sistema retrorefletivo. Então a ideia do sistema retrorefletivo é o quê? É garantir a emissão do sinal está off. E quando tiver o bloqueio, eu aciono. E aqui eu tenho que ter essa certeza. Por exemplo, bloqueio aqui eu vou acionar, ou seja, acionar alguma coisa, alguma operação sobre esse objeto que está então o quê? Na distância sensor operacional desse sensor. Outras formas da gente melhorar também a qualidade do sinal, né, usando filtros polarizadores, né. Então eu tenho, por exemplo, aqui um filtro vertical, onde a luz é emitida, né, as ondas verticais e aqui as ondas horizontais. Em termos de um polarizador, o que acontece? Quando eu tenho um objeto aqui qualquer, ele sofre o quê? Ele recebe sinais de tudo quanto é natureza, não somente na direção vertical ou horizontal. Aqui, por exemplo, eu tive a emissão horizontal, estou recebendo horizontal, mas também com uma combinação de outros elementos, né? Então, quando eu utilizo um filtro, eu tento evitar o quê? A influência de luzes externas ou outras luzes que podem influenciar na medição do meu sensor. Então, isso também pode ser utilizado, né? Uma forma da gente melhorar a qualidade dos nossos sensores. Bom, o sistema retrorefletivo, ela também depende de alguns fatores de redução. Então, quando eu tenho um ar puro, o fator de redução é nulo praticamente. Agora, fumaça e fibras de suspensão, eu vou ter uma diminuição na minha distância operacional sensor. Se tiver uma fumaça pesada, pior ainda. Né? Então aqui nós temos então alguns valores, né, de referência da distância sensor operacional, fatores de redução, né, em função da atmosfera, para serem utilizados aqui, ó, nesse F, para o cálculo da distância sensor operacional. Bom, sensores de proximidade magnéticos são sensores em que a presença de um ímã corresponde a uma chave fechada em seus terminais e na ausência é como a chave desligada, ou seja, eu tenho aqui um campo magnético devido a esse ímã e aqui tenho um sensor magnético. Né? À medida que ele se aproximou, detectei o fechamento. Onde que a gente usa isso muito? Em sistemas de alarme, por exemplo, entre portas, né, janelas, portões de elevação, portão de casa, nós temos esse sistema. Quando ele estiver aqui, que é fechado, ou seja, o campo magnético passando pelo sensor magnético, ele fica o quê? Fechado. Quando ele afasta, ele abre, então dispara o alarme, por exemplo. Ok? Isso é um exemplo, né, de sensor de proximidade magnético. Repare, né, que esse tipo de sensor tem uma aplicação muito vasta, principalmente hoje na questão de segurança. Então, obviamente, eu prefiro usar um sensor desse tipo do que um sensor de proximidade. Os sensores de proximidade ultrassônicos é um outro tipo de sensor. Ele é um pouquinho mais caro, né, porque ele emprega, né, materiais mais complexos, emprega ondas acústicas com frequência superior ao audível e detecta objetos sem necessidade de contato, assim como os sensores fotoelétricos que empregam luz infravermelha, que é invisível para o ser humano. Então eu não vou ficar escutando barulho de ultrassom, porque o ultrassom está numa frequência acima daquilo que o ouvido humano pode detectar. Então, em termos de conforto, não há problema nenhum. Como que ele funciona? Né? Ele emite um sinal, esse sinal ele atinge o objeto, e aí o que acontece? Essa onda sonora ele vai voltar para o meu sensor ultrassônico. Então eu tenho a duração de um pulso de onda. Eu emito um pulso, eu sei o tamanho, a duração, o tempo desse pulso. Se eu sei a duração desse pulso e sei o tempo que ele levou para voltar, sei a velocidade do som, 300 metros por segundo, eu tenho como calcular, inclusive, a distância, né? E se eu tiver um eco, já quer dizer o quê? Que eu estou tendo um presente de algum objeto, ok? Quais são os prós? Detecção sem contato direto, que é a mesma coisa do sensor magnético, indutivo, né? O magnético, assim, entre aspas, tá, pessoal? Ele não é necessário ter contato direto, depende de algumas configurações. Ele basta estar próximo, que ele já faz o acionamento ou desacionamento, né? Agora, o capacitivo, indutivo, fotoelétrico, claramente não tem contato direto com o objeto. Então, esses são dos prós, a detecção de objetos à distância, até alguns metros eu consigo detectar. Detecção que não depende da cor,
não é diferente do caso dos fotoelétricos, né? Detecção de materiais transparentes também não é um problema que a gente encontra nos fotoelétricos. Pouca sensibilidade à poeira, que pode ocorrer em outros tipos de sensores. E aplicações em ambientes externos, né? Ou seja, não há problema nenhum em aplicar em ambientes externos. Qual que é o contra? Difícil detecção se a superfície do objeto a ser detectado apresentar irregularidades, ou seja, se ele tiver muitas oscilações, ele pode influenciar na reflexão do eco, né, da onda acústica. E o sensor ultrassônico é muito lento também, tá? É relativamente lento se comparado com os outros tipos de sensores eletrônicos. E apresenta um custo maior se comparado aos sensores elétricos e podem ser influenciados pela temperatura também, né? Então, esses são os contras dos sensores de proximidade ultrassônicos. Alguns requisitos também, né? Tamanho mínimo do objeto. Dependendo do tamanho do objeto ser detectado, não vai ter reflexão. Então, eu tenho também um tamanho mínimo, conforme a gente observou também nos fotoelétricos. Eu tenho que ter um tamanho mínimo que está o quê? Relacionado com o diâmetro do feixe de luz. Os tipos de objetos, né, são preferencialmente, a gente utiliza materiais sólidos, líquidos, pulverizados ou granulados. O sensor não é capaz de detectar materiais absorventes de som. Então, com o emprego de barreiras ultrassônicas, você consegue detectar tecido grosso, algodão, espuma de borracha e não de rocha. Mas lembrando que esse tipo de material, ele faz o quê? Ele absorve o som. Se eu colocar uma lâmina de metal, ou uma lâmina de papel, qualquer coisa, né? Na superfície desses materiais absorventes, eu ainda consigo detectar a presença desse tipo de material. Bom, distância mínima do objeto, o sensor necessita de um tempo mínimo para detectar a onda refletida. Então também vai ter uma zona morta próxima ao sensor que deve ser evitada de semelhante modo que a gente teve também com sensores do tipo fotoelétrico. Bom, outra questão importante nos sensores de proximidade de ultrassons é a posição do objeto. O ângulo de reflexão passa a ser limitado a uma variação de poucos graus em relação à posição perpendicular ao anteparo, conforme mostrado nessa figura aqui. Então, olha, eu tenho que tomar muito cuidado com a reflexão. Muitas vezes eu tenho que fazer o quê? Uma regulagem na angulação para que eu possa ter um sinal adequado. E a mesma figura também mostra também que superfícies regulares como líquido e areia podem provocar problema de detecção. A onda pode ser desviada e aí eu não tenho a recepção do eco. Ou seja, o eco, ao invés de voltar para o sensor emissor, ele vai para uma outra direção. Então, isso também é uma grande limitação que deve ser considerada em sensores de proximidade ultrassônicos. Bom, alguns cuidados gerais na instalação e operação de sensores, né? Obviamente, temos que tomar cuidado com esse cabo de alimentação, cabo de envio de sinais. Não se pode ficar tratando de qualquer maneira, evitando dobramento e por aí vai, né? E, inclusive esse tipo de movimentação. Agora, a fixação do cabo de tal forma que evite que ele seja dobrado de forma indevida é uma questão importante que nós devemos considerar também. Devemos evitar também o choque do objeto contra a face sensora. Líquidos corrosivos também devem ser evitados, né? Temos que evitar também queda de objetos também, evitar também que se utilizem para uma mesma fonte, tanto o sensor como o atuador, ou seja, outros materiais ligados a uma mesma fonte. Por quê? Porque esses outros equipamentos eles podem influenciar na tensão, pode gerar uma oscilação que pode alterar o sinal do sensor e pode prejudicar todo o andamento da monitoração de sinais. Alguns sensores também nós temos que tomar cuidado com a umidade, com o líquido, né? Os sensores fotoelétricos, por exemplo. Não posso compartilhar novamente aqui, olha, a mesma fonte de energia para o motor e também para o sensor. Aqui também é o mesmo caso, né? Então são alguns cuidados básicos que devemos ter. Já estamos finalizando essa aula, né? Vamos apresentar agora os últimos sensores que temos, né? Temos o transformador linear diferencial variável, né, que consiste num núcleo de ferro magnético aqui, que ele está acoplado a essa haste sofre deslocamento. Então logo esse núcleo vai deslocando para cá e para lá. Como nós temos umas bobinas aqui, tanto desse lado como outro, nós temos que ter o quê? Uma equivalência. Só que o que acontece? Aqui eu tenho energização e aqui não, e aí eu faço o quê? Aqui eu consigo detectar um sinal de saída. E esse sinal de saída ele vai variar dependendo da posição de quem? Desse meu núcleo ferromagnético. Esse sensor é extremamente interessante, por quê? Porque ele permite detecção na faixa de micrômetros. Então, se essa faixa deslocar questão de micrômetros, eu consigo detectar essas oscilações através do sinal de saída. E de semelhante modo, nós temos o transformador rotacional diferencial variável, que tem o mesmo princípio desse camarada aqui. Só que ao invés de ser um movimento linear, eu tenho o quê? Um movimento de rotação. E aí eu tenho também o mesmo princípio. Ok? Já finalizando, temos os síncros e os resolvers que são utilizados para medição do posicionamento, né, do eixo de um motor.
E aqui eu tenho também o que? Disposição de algumas bobinas, né? Em volta a 120 graus ou 90 graus no caso do resolver. Dependendo do posicionamento aqui do stator, né? Eu tenho o que? Do rotor. Eu vou saber quais são os sinais que estão sendo emitidos aqui. Então eu tenho aqui o posicionamento do motor, simples de resolvers, ok? Sensores potenciométricos são aqueles sensores que, dependendo do posicionamento que você tem, ele varia o quê? A sua resistência. Isso é muito utilizado, por exemplo, naqueles dispositivos para a gente escutar som, por exemplo, aquele dial, que é a regulagem do volume. Em algumas mesas de som isso é linear, e aqui nós temos um potenciômetro linear. Um exemplo, eu desloco nessa direção, esse aqui é rotacional. Então são muito utilizados por quê? Regulagem de som por quê? Porque à medida que eu vou rotacionando isso aqui, acontece o quê? Eu estou variando a resistência, que vai variar então o sinal que está sendo emitido para o controle de som. Semelhante modo também para esse potenciômetro linear. Já estamos finalizando os encoders. Encoders óticos rotativos são muito utilizados também. Eles consistem em um disco que tem alguns códigos aqui. A luz, temos um fotoemissor. Aqui a luz passa e a luz não passa, né? Dependendo da situação. E aí eu tenho esse tipo de sinal. Eu tenho emissor de luz LED e aqui tem receptor de luz. Com isso eu tenho essa variação de sinal. Como eu sei a distância entre luz passa e luz não passa, eu tenho um tempo aqui da recepção, eu consigo calcular a velocidade e até mesmo o posicionamento desse encoder. Nesse caso aqui eu consigo calcular a velocidade, o número de voltas também. Mas o posicionamento eu precisaria de um outro tipo de encoder. E esse é um exemplo clássico de encoder. Repare que se eu tiver vários LEDs aqui nessa posição, para cada posição angular eu vou ter o quê? Uma situação de passa, não passa, passa, não passa. Pensando que a parte escura vai impedir a passagem de luz e a parte branca, transparente, vai permitir a passagem de luz. Tá? Então esse é o princípio do encoder óptico rotativo. Eu tenho também encoder, obviamente, do tipo linear. Aqui é baseado no campo magnético, né? E que o elemento passa, ele vai ativar e desativar um campo magnético. E aqui pode ser também utilizado como se fosse uma fita semelhante a esse camarada com padrão, também com luz passa e não passa. Ok? Bom, chegamos ao fim da aula 2. Eu gostaria que vocês lessem a apostila, capítulo 2 principalmente, né? Não se esqueça de fazer atividades online presenciais. Sejam sempre atentos ao ambiente virtual, que é lá que nós vamos postar as informações relevantes sobre essa disciplina. Qualquer coisa, nos encontramos no chat. O chat é só vocês entrarem também no AVA e saberão os horários onde estarei disponível para conversar com vocês, ok? Bons estudos e boa aula. Obrigado.